As próximas 2 horas vão acontecer de qualquer forma. O tempo vai passar. As horas vão se completar. Isso não está em questão. O que está em questão é quem você vai ser quando essas 2 horas terminarem. Porque cada bloco de tempo que passa não apenas produz ou não produz resultados externos. Ele instala algo em você, fortalece um padrão ou outro, confirma uma identidade ou outra, constrói um tipo de pessoa ou outro. E as 2 horas mais importantes de qualquer dia não são necessariamente as mais longas ou as mais cheias de tarefas. São as que você escolhe usar de forma mais alinhada com quem está se tornando. Napoleon Hill estudou algo que a maioria das pessoas ignora completamente quando pensa em produtividade e em resultados. Ele não estava apenas interessado no que as pessoas produziam em determinado período de tempo. Estava interessado em quem elas se tornavam através do tempo que usavam. E descobriu que essa dimensão, quem você se torna pelo uso do tempo, era frequentemente mais determinante para os resultados de longo prazo do que qualquer métrica de curto prazo poderia capturar. Ele identificou que os 2 ou 3 primeiros períodos de atividade intencional de qualquer dia tinham um poder desproporcional sobre o restante do dia. Não apenas em termos de produtividade imediata, mas em termos do estado que se instalava, da identidade que se confirmava, do padrão que se fortalecia, do senso de propósito que se ativava ou não se ativava, determinando a qualidade de tudo que viria depois. As primeiras horas de atividade intencional eram para Hill o período mais decisivo de qualquer dia. Não porque as outras horas não importam, mas porque as primeiras estabelecem o tom, o estado e a direção com que as outras são vividas. E um dia que começa com atividade intencional de alta qualidade tem uma vantagem sobre um dia que começa de forma reativa ou dispersa, que é muito difícil de superar pelo esforço das horas seguintes. Esta manhã, você vai entender o que torna as próximas horas tão decisivas. Vai aprender como usá-las de forma que não apenas produza resultados imediatos, mas instale progressivamente a versão de você que cria os resultados que mais importam. E vai sair daqui com um sistema prático para as próximas horas que vai mudar não apenas hoje, mas o padrão de como você usa o tempo mais valioso de cada dia. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: as próximas horas estão definindo quem eu me torno. Não como uma pressão que paralisa, como o reconhecimento que ativa. A consciência de que o que você faz agora não é apenas produzir resultados de hoje, é construir a pessoa que vai criar os resultados de amanhã. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a mente se clarear para o que está à frente. Sinta a intenção se formando para as próximas horas. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que o tempo tem qualidades diferentes. Não é apenas uma sequência uniforme de minutos iguais. Cada momento do dia tem características específicas que o tornam mais ou menos adequado para diferentes tipos de atividade. E as pessoas que aprendiam a usar cada período de tempo de acordo com a sua qualidade específica não apenas produziam mais. Produziam com menos esforço, com mais criatividade e com maior profundidade de resultado do que as que tratavam todos os momentos como intercambiáveis. As primeiras horas de atividade ativa têm uma qualidade que Hill chamava de frescor cognitivo. O córtex pré-frontal, que governa o pensamento de ordem superior, a resolução de problemas complexos, a tomada de decisão de qualidade e o trabalho criativo profundo, opera com maior eficácia nesse período do que em qualquer outro momento do dia.
Os recursos cognitivos ainda não foram esgotados pela série de microdecisões, interações e demandas que o dia progressivamente vai acumulando. Isso significa que as tarefas que mais exigem do seu melhor funcionamento cognitivo, que mais precisam da sua capacidade máxima de foco, criatividade e resolução de problemas, merecem ser realizadas nesse período de frescor cognitivo. Não as tarefas mais urgentes, as que mais exigem de quem você é no seu melhor. E isso tem uma implicação prática enorme, que a maioria das pessoas inverte completamente. A maioria das pessoas usa o período de frescor cognitivo das primeiras horas para verificar e-mails, responder mensagens, fazer reuniões de rotina e lidar com as urgências que se acumularam desde ontem. E deixa o trabalho que mais exige, que mais cria valor, que mais avança em direção ao que mais importa, para o final do dia, quando os recursos cognitivos estão mais esgotados. Hill chamava essa inversão de o roubo das primeiras horas, e dizia que era o erro de gestão de tempo mais custoso que a maioria das pessoas comete, não porque o trabalho roto da manhã não precise ser feito, mas porque ele não precisa dos recursos mais preciosos do dia. Ele pode ser feito com qualquer nível de energia. O trabalho de alta exigência cognitiva não pode. E quando esse trabalho é feito com recursos esgotados, o resultado é uma sombra do que seria possível com os recursos do frescor cognitivo. Deuteronômio 26, versículo 2 instrui: Tomarás das primícias de todos os frutos da terra. As primícias, o melhor do que a terra produz, o primeiro e mais precioso, é o que você oferece ao que mais importa. E as primícias do seu dia cognitivo, o frescor das primeiras horas, merecem ser oferecidas ao que mais importa, não ao que mais barulha faz. Pense agora, como você tem usado as primeiras horas de atividade dos seus dias? Tem dado as primícias ao que mais importa ou ao que é mais barulhento? A resposta honesta a essa pergunta revela onde a maior oportunidade de mudança de resultado está disponível sem adicionar um único minuto extra ao dia. Hill identificou o que chamava de as 3 categorias de atividade que competem pelo tempo de frescor cognitivo das primeiras horas. E entender essas 3 categorias é o que permite fazer escolhas deliberadas em vez de ceder passivamente ao que chegar primeiro. A primeira categoria é o trabalho de criação, tudo que envolve criar algo novo. Escrever, planejar, desenvolver uma ideia, resolver um problema complexo, construir algo que ainda não existe, tomar uma decisão de alta relevância, aprender algo que vai mudar como você pensa ou age. Esse é o trabalho que mais exige do frescor cognitivo e que mais gera valor ao longo do tempo. É o trabalho que define quem você está se tornando, não apenas o que você está produzindo. A segunda categoria é o trabalho de conexão, conversas e interações que exigem presença genuína, empatia profunda e escuta real. Os relacionamentos que mais importam para você. As conversas que mais podem mudar algo. Os momentos de conexão que, quando vividos com qualidade de presença, fortalecem os vínculos que sustentam tudo o mais. Esse trabalho também merece o frescor cognitivo, porque qualidade de presença diminui com o esgotamento dos recursos ao longo do dia. A terceira categoria é o trabalho de manutenção. E-mails, mensagens, tarefas administrativas, demandas rotineiras. Tudo que precisa ser feito, mas que não exige criatividade, profundidade de pensamento ou qualidade excepcional de presença. Esse é o trabalho que pode e deve ser feito com os recursos mais esgotados do dia, quando a criação profunda e a conexão genuína já não são mais possíveis na mesma qualidade. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Começa pelo trabalho de manutenção,
que é o mais fácil de iniciar porque tem demandas externas claras que o puxam. E adia o trabalho de criação e de conexão para quando sobrar tempo e energia, que raramente sobra em quantidade e qualidade suficientes para que esse trabalho seja realizado no nível que poderia. Diga agora: eu dou as primícias das minhas horas ao trabalho que mais cria valor e que mais define quem estou me tornando. Mais uma vez, eu dou as primícias das minhas horas ao trabalho que mais cria valor e que mais define quem estou me tornando. De novo, eu dou as primícias das minhas horas ao trabalho que mais cria valor e que mais define quem estou me tornando. Agora vamos falar sobre o que Hill identificava como o segundo poder das primeiras horas além do frescor cognitivo. Ele chamava de o poder de instalação de identidade. A ideia de que as primeiras ações que você toma de forma deliberada e intencional em cada dia são as que mais fortemente instalam a identidade de quem você está se tornando. Isso acontece porque o cérebro usa as primeiras ações do dia como referência para o estado que vai persistir. Quando as primeiras ações são reativas, o estado de reatividade persiste. Quando são proativas e intencionais, o estado de intenção persiste. Quando confirmam a identidade limitada, essa identidade é reforçada. Quando confirmam a identidade expandida, essa identidade ganha força. Hill documentou que as pessoas com as identidades mais fortemente instaladas, que operavam com mais naturalidade e consistência no nível que desejavam, haviam desenvolvido o hábito de confirmar deliberadamente essa identidade através das primeiras ações do dia. Não de forma grandiosa, com ações muitas vezes pequenas, mas altamente simbólicas da identidade que queriam confirmar. O escritor que escreve as primeiras palavras antes de qualquer outra coisa não está apenas produzindo texto, está confirmando a identidade de escritor. O empreendedor que dedica a primeira hora ao trabalho estratégico mais importante não está apenas completando uma tarefa, está confirmando a identidade de líder visionário. A pessoa comprometida com a saúde que começa com movimento físico não está apenas exercitando o corpo, está confirmando a identidade de alguém que prioriza o próprio bem-estar. Essas confirmações de identidade, acumuladas ao longo de dias e semanas e meses, criam uma solidez de identidade que é qualitativamente diferente de qualquer declaração verbal de intenção, porque estão ancoradas em ação, não apenas em aspiração. E ação é o único tipo de evidência que o subconsciente leva completamente a sério. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está percebendo como as primeiras horas do dia têm sido usadas e vendo a oportunidade que isso representa, curta esse vídeo agora. Esse gesto é um ato de identificação com o que está aprendendo. Uma confirmação de que você é o tipo de pessoa que age a partir do que aprende, em vez de apenas acumular informação. Curta e continue, porque o que vem a seguir é ainda mais acionável. Hill identificou que a quantidade de tempo nas primeiras horas importa menos do que a qualidade da intenção com que esse tempo é usado. Pessoas com apenas 30 ou 45 minutos disponíveis para trabalho intencional antes que o dia cheio de demandas começasse, produziam, ao longo de meses, resultados que eram comparáveis aos de pessoas com horas mais longas, mas usadas com menor intencionalidade. Isso porque o subconsciente não registra quantidade de tempo. Registra clareza de intenção. E 30 minutos de trabalho com intenção absolutamente clara sobre o que está sendo construído e por que instala muito mais profundamente do que 2 horas de trabalho vago, sem intenção específica. O que determina a qualidade da intenção? Hill identificou 4 elementos que, quando presentes, transformam qualquer período de tempo em um investimento de alta qualidade que instala identidade.
cria resultado e multiplica o valor das horas seguintes. O primeiro elemento é a clareza do propósito específico. Não uma intenção vaga de ser produtivo ou de avançar. Uma clareza específica sobre o que exatamente vai ser criado, decidido, aprendido ou conectado neste período. Quanto mais específica a clareza, mais eficaz o uso do tempo, porque a especificidade dá ao subconsciente um endereço preciso para onde direcionar os recursos, em vez de deixá-los dispersos entre múltiplas possibilidades vagamente intencionadas. O segundo elemento é a eliminação de interferências. Hill documentou que a capacidade de foco profundo, que é exatamente o que o trabalho de criação e de conexão exige, é completamente incompatível com a presença de notificações, de distrações visuais, de sons que demandam atenção ou de qualquer outro elemento que fragmente o fluxo de atenção. A proteção do período de trabalho intencional das interferências não é opcional. É o pré-requisito para que a qualidade de foco necessária seja possível. O terceiro elemento é o estado corporal de ativação. Hill observava que o corpo e a mente não são entidades separadas para fins de desempenho cognitivo. O estado físico com que você inicia o trabalho intencional influencia diretamente a qualidade do trabalho que é possível. Corpo em estado de contração, de tensão ou de baixa energia produz pensamento correspondentemente limitado. Corpo em estado de expansão, de energia adequada e de equilíbrio tônico produz um campo de pensamento muito mais rico. Isso significa que o que você faz imediatamente antes de iniciar o trabalho intencional das primeiras horas importa. O movimento físico, a hidratação, a respiração deliberada que discutimos em outras mensagens desta série não são apenas práticas de bem-estar. São preparação do substrato biológico sobre o qual o melhor trabalho cognitivo vai acontecer. O quarto elemento é o encerramento com registro. Hill era enfático nesse ponto. O período de trabalho intencional não termina com o fim da atividade. Termina com um registro breve do que foi criado, decidido, aprendido ou conectado. Esse registro serve a 3 funções simultâneas. Ele cria a evidência de progresso que alimenta a motivação para o próximo período. Ele instala no subconsciente a confirmação de que o trabalho foi realizado, fortalecendo a identidade correspondente. E ele cria a base de dados que permite ao longo do tempo ver a composição do que está sendo construído, tornando visível o progresso que dia a dia parece pequeno, mas que ao longo de semanas e meses revela uma construção significativa. Aqui quero pausar. O sistema de uso intencional das primeiras horas que estamos descrevendo é um dos pilares centrais da Bíblia da Mente Milionária, estruturado de forma progressiva para criar resultados cumulativos reais. Se você quer esse suporte, o link está na descrição deste vídeo e nos comentários fixados. Vale muito acessar. Josué 1, versículo 9, afirma com uma autoridade que não envelhece: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A força e a coragem que Josué recebe não são para grandes batalhas apenas. São para cada passo dado em cada lugar, para cada hora do dia em que a tentação de reter o melhor de si mesmo, para depois é vencida pela escolha de oferecer o melhor agora. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Também nas próximas horas. Também neste trabalho intencional que você está prestes a iniciar. Agora vamos falar sobre algo que Hill considerava o resultado mais surpreendente do uso consistente e intencional das primeiras horas ao longo de tempo. Algo que vai além da produtividade e dos resultados externos. Ele chamava de o efeito de autoria da própria vida. A maioria das pessoas vive a vida em modo de leitura.
vai lendo o que acontece, respondendo ao que chega, reagindo ao que o dia apresenta. Isso não é irresponsabilidade. É o modo padrão de quem não aprendeu a usar as primeiras horas do dia para escrever a história em vez de apenas lê-la. Mas quando você começa a usar as primeiras horas de forma consistentemente intencional, ao longo de semanas e meses, algo muda na forma como você se experimenta no tempo. Você começa a sentir que está escrevendo sua vida em vez de apenas lendo. Que as coisas que estão acontecendo são, em uma proporção significativa, o resultado de escolhas que você fez nos períodos de trabalho intencional, não apenas de circunstâncias que chegaram de fora. Esse senso de autoria é um dos estados psicológicos mais poderosos e mais nutritivos que qualquer pessoa pode desenvolver. Porque ele cria uma relação com a própria vida que é fundamentalmente diferente da relação da pessoa que sente que as coisas simplesmente acontecem com ela. E essa relação diferente muda a qualidade de cada escolha que você faz. Porque cada escolha é feita a partir de um senso de agência, de responsabilidade e de poder que a leitura passiva nunca cria. Hill documentou esse efeito de autoria em praticamente todas as histórias de realização extraordinária que estudou. Não como arrogância de quem acha que controla tudo, como a humilde sabedoria de quem entende que, mesmo sem controlar as circunstâncias externas, tem controle real sobre como usa o tempo e a atenção. E que esse controle, exercido consistentemente, é o suficiente para criar uma vida que parece mais escrita do que lida. Salmo 90, versículo 12 diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar os dias não como simples registro de tempo que passa, como a consciência de que cada dia tem um valor que pode ser honrado ou desperdiçado. E que a sabedoria começa exatamente nessa consciência, nessa atenção à qualidade com que o tempo é usado, especialmente o tempo das primeiras horas em que o frescor cognitivo e o poder de instalação de identidade estão no seu pico. As próximas horas são um dia sendo contado com sabedoria, uma história sendo escrita em vez de apenas lida, uma identidade sendo confirmada através de ação em vez de apenas afirmada através de intenção. Agora, as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a clareza de quem está prestes a iniciar o período mais decisivo de hoje. As próximas horas são as mais importantes do meu dia, e eu as ofereço ao trabalho que mais cria valor e define quem me torno. Repita: as próximas horas são as mais importantes do meu dia, e eu as ofereço ao trabalho que mais cria valor e define quem me torno. Eu dou as primícias do meu frescor cognitivo ao trabalho de criação e de conexão que mais importa. Repita: eu dou as primícias do meu frescor cognitivo ao trabalho de criação e de conexão que mais importa. Cada hora usada com intenção clara está instalando a identidade de quem estou me tornando. Repita: cada hora usada com intenção clara está instalando a identidade de quem estou me tornando. Eu sou o autor da minha vida, não apenas o leitor. E as próximas horas são a prova disso. Repita: eu sou o autor da minha vida, não apenas o leitor. E as próximas horas são a prova disso. Eu começo meu dia vencendo, porque o que faço nas próximas horas define quem serei. Repita contudo: eu começo meu dia vencendo, porque o que faço nas próximas horas define quem serei. Sinta cada afirmação como a intenção sendo instalada antes da ação. Sinta a identidade do autor sendo confirmada antes que a primeira palavra seja escrita. Napoleon Hill concluiu que a vida extraordinária não é construída em momentos extraordinários. É construída na qualidade dos momentos ordinários, usados de forma extraordinariamente intencional ao longo do tempo. E as horas mais ordinárias de qualquer dia
as que chegam antes que as demandas do mundo comecem a roubar o melhor de você, são onde a construção extraordinária pode acontecer com mais consistência e com menos resistência do que em qualquer outro momento. Você está nesse momento agora. O frescor cognitivo está presente. O estado foi preparado por esta mensagem. A intenção está se formando. E as próximas horas estão esperando para receber o melhor do que você tem a oferecer hoje. Não desperdice esse momento em reatividade. Não entregue as primícias ao que é apenas barulhento. Ofereça o melhor de hoje ao que mais importa para quem você está se tornando. E se você quer esse sistema de uso intencional do tempo estruturado num processo completo de transformação que gera resultados cumulativos reais, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários. As próximas horas estão definindo quem eu me torno. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração do autor que vai escrever as próximas horas, em vez de apenas lê-las. Curta esse vídeo se a compreensão do frescor cognitivo e do poder de instalação de identidade das primeiras horas mudou como você vai usar o tempo mais valioso do seu dia. Compartilhe com alguém que reclamam de não terem tempo para o que importa, porque talvez o problema não seja a quantidade de tempo disponível, mas como as primeiras horas estão sendo usadas. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de construção intencional esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais um período de frescor cognitivo sendo oferecido ao que mais cria, com mais uma história sendo escrita em vez de apenas lida. O que você faz nas próximas horas define quem você será, e você está escolhendo quem isso vai ser. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre as primeiras horas e a consistência que vai mudar como você pensa, sobre os dias em que não foi possível usá-las da forma ideal. Ele dizia que a consistência perfeita não é o objetivo, é a média elevada ao longo do tempo. Haverá dias em que as primeiras horas serão roubadas por uma emergência real, por uma criança doente, por uma crise que não podia esperar, por uma circunstância que estava genuinamente fora do controle. E nesses dias, forçar a culpa por não ter usado as primeiras horas da forma ideal é um desperdício adicional de energia que poderia ser direcionada para fazer o melhor possível com o que restou do dia. Hill dizia que o que mede o impacto do uso intencional do tempo não é o que acontece nos dias excepcionais, bons ou ruins. É o que acontece nos dias normais. E os dias normais, quando usados com a intencionalidade que discutimos, criam ao longo de semanas e meses uma diferença de resultado que excede em muito o que qualquer dia excepcional poderia produzir. Portanto, nos dias em que as primeiras horas não foram possíveis, a pergunta não é porque não usei o tempo melhor. É qual é o próximo bloco de tempo disponível em que posso criar algo de valor, conectar genuinamente ou aprender algo que importa. Essa pergunta muda o foco da culpa pelo passado para a ação no presente. E a ação no presente, mesmo que imperfeita e fora do horário ideal, é sempre mais produtiva do que a ruminação sobre o tempo já passado. Provérbios 6, versículo 6. Usa a formiga como modelo de consistência. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. A formiga não é extraordinária em nenhum único dia. Não carrega pesos impossíveis, nem constrói estruturas dramáticas num único esforço. O que a formiga faz é consistência. Carregar o que pode ser carregado todos os dias, independentemente das condições. E o resultado dessa consistência, ao longo do tempo, é uma estrutura que nenhum esforço esporádico poderia criar. Seja a formiga com as suas primeiras horas.
Não no sentido de esforço sem descanso, no sentido de consistência sem drama, de usar o que está disponível todos os dias, da melhor forma possível, sem exigir condições perfeitas para começar. A consistência simples e sem drama das primeiras horas, usadas intencionalmente, é mais poderosa do que a intensidade dramática das primeiras horas, usadas apenas quando tudo está perfeito. Continue, consistentemente, mesmo nos dias imperfeitos, especialmente nos dias imperfeitos. E nos vemos amanhã cedo para mais uma primeira hora. E há uma dimensão do uso das primeiras horas que Hill explorou, que vai além da produtividade individual e que pode ser a mais motivadora de todas, para quem ainda está buscando a razão mais profunda para proteger esse tempo. Ele chamava de as primeiras horas como ato de amor. A ideia pode parecer estranha à primeira vista. Como usar bem as primeiras horas pode ser um ato de amor, mas Hill documentou que as pessoas que mais consistentemente protegiam e usavam de forma intencional o tempo de maior qualidade do dia, não faziam isso primariamente por ambição pessoal. Faziam porque entendiam que a versão mais realizada de si mesmas era a versão mais capaz de amar, de servir e de contribuir para as pessoas que mais importavam. A pessoa que usa as primeiras horas em trabalho de criação profunda não está sendo egoísta com o tempo. Está desenvolvendo a capacidade de criar mais valor para os outros. A pessoa que usa o período de frescor cognitivo para trabalho estratégico importante não está se isolando. Está construindo a base que vai permitir maior generosidade, maior presença e maior impacto nos relacionamentos e nas responsabilidades que se seguem. Hill dizia que a versão de você que aparece para as pessoas que ama ao final de um dia, que começou com horas bem usadas, é fundamentalmente diferente da versão que aparece ao final de um dia que começou de forma reativa e dispersa. Mais paciente, mais presente, mais criativa na resolução dos problemas dos outros, mais generosa com o tempo e a atenção porque os seus próprios recursos mais profundos foram honrados em vez de desperdiçados. Usar bem as primeiras horas não é tirar tempo das pessoas que você ama. É construir a capacidade de dar a elas uma versão de você que é mais capaz de amá-las do que a versão que emerge do dia desperdiçado. Mateus 22, versículo 37 instrui: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Todo o teu entendimento. A mente em plena capacidade a serviço do amor. E as primeiras horas bem usadas são exatamente isso. O entendimento em sua máxima capacidade, o frescor cognitivo do início do dia, sendo honrado e desenvolvido para que possa servir mais plenamente ao que mais importa. As próximas horas não são apenas para você. São para todos que vão se beneficiar da versão mais realizada de você que elas estão construindo. Use-as bem. Por você, por eles, por quem você está se tornando e pelo impacto que essa versão vai criar. E nos vemos amanhã cedo, com mais uma primeira hora, com mais um período de frescor cognitivo honrado, com mais uma história sendo escrita pelo autor que você está se tornando a cada manhã que escolhe usar bem o que tem. O que você faz nas próximas horas define quem você será. E você está escolhendo uma versão que vai surpreender a todos, inclusive a você mesmo. E uma última prática de Hill para as primeiras horas, que vai garantir que o sistema funcione mesmo nos dias de menor motivação. Ele chamava de âncora de início mínimo. A âncora de início mínimo é uma ação específica, pequena e absolutamente não negociável, que você realiza no começo de cada período de trabalho intencional, independentemente de como está se sentindo, independentemente de quanto tempo tem disponível, independentemente do nível de energia ou motivação do momento.
essa ação não precisa ser grande. De fato, quanto menor e mais simples, mais eficaz como âncora. Para um escritor, pode ser apenas abrir o documento e escrever a primeira frase. Para um empreendedor, pode ser apenas abrir o caderno de estratégia e escrever a data. Para alguém estudando uma habilidade, pode ser apenas abrir o material e ler o primeiro parágrafo. O propósito da âncora de início mínimo não é garantir um resultado específico, é garantir que o início aconteça. Porque Hill documentou que a resistência ao trabalho intencional raramente persiste depois que o trabalho começou. É quase sempre mais intensa antes do início do que durante. E a âncora de início mínimo, por ser tão pequena que não tem resistência real associada a ela, garante que o início aconteça mesmo nos dias em que a resistência pré-início é máxima. Uma vez que o início acontece, o momentum geralmente cuida do resto. A ação gera energia. A energia gera mais ação. E o período de trabalho que parecia impossível antes de começar, frequentemente, flui com muito mais facilidade do que qualquer previsão pré-início poderia sugerir. Hill chamava esse fenômeno de a lei do início. Uma vez que uma ação começa a se mover, ela tem uma tendência natural de continuar se movendo. E a âncora de início mínimo é a menor força necessária para colocar a ação em movimento no momento em que a resistência pré-início está mais forte. Qual é a sua âncora de início mínimo para as próximas horas? Defina agora, antes de encerrar esta mensagem, uma ação específica, pequena e não negociável, que vai garantir que o trabalho mais importante do seu dia comece hoje, independentemente de qualquer outra variável. Eclesiastes 9, versículo 10 instrui: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todo o teu vigor. Faze-o. O início como ato de vigor e de fé. Não esperar que tudo esteja perfeito para começar. Começar com o que há, com o vigor disponível, confiando que o vigor cresce com a ação. Faze-o. Hoje, com a âncora de início mínimo que você definiu. Com o vigor de quem sabe que as próximas horas estão definindo quem será. Boa manhã! E que as próximas horas sejam as melhores que você já dedicou ao que mais importa.